Primeiramente, nesse dia 3 de setembro, queria agradecer a presença de todos, que mais uma vez abrilhantam os palestrantes, que Rafael vai coordenar essa sessão. E é um tema bem interessante da prática da obstetrícia e que temos a oportunidade de ter especialistas aqui para discutir criticamente a indicação e interpretação do ecocardiograma fetal na gravidez. Então é um prazer, em nome da SOGIBA, tê-los aqui. A gente tem investido nessas atividades multidisciplinares e tem, com certeza, engrandecido a qualidade da discussão. Queria agradecer mais uma vez a questão do apoio, da parceria com o DNA em relação à sessão. E tem sido, desde o ano passado e esse ano, muito produtivo essa parceria, que é uma parceria ética, no sentido de apoiar a atividade científica e, obviamente, está vinculada à marca, mas de uma maneira muito parceira, agradável, tranquila e construtiva para a SOGIBA e para o DNA. Obrigado, DNA, mais uma vez. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Agradeço, assim como Caio, né, a presença de todos e a disponibilidade de, numa segunda-feira, no final do dia, todo mundo cansado, né, em vez de voltar para casa correndo, veio todo mundo aprender mais um pouquinho. Né? E o tema ele é bastante instigante, é um tema que, como obstetra e ultrassonografista, eu posso dizer que é uma preocupação diária. Né? A formação do obstetra ela é muito limitada no que tange à condução de casos de cardiopatia fetal, assim como boa parte do ultrassonografista geral, aquele sem especialidade, né, sem a cancha da medicina fetal, esse ultrassonografista ele muitas vezes se pega em momentos de grande dificuldade com o feto cardiopata, não só no diagnóstico, mas sobre como explicar para a gestante, como ajudar na condução, como iniciar esse acompanhamento de maneira interdisciplinar, multidisciplinar, de maneira científica, né, sem achismos e de maneira bem prática. Então, eu não pensaria em ninguém melhor para falar para vocês hoje sobre uma avaliação do ecocardiograma, da cardiopatia fetal para o obstetra. Claro que o objetivo de hoje não é discutir cardiopatia fetal como cardiologistas, mas sim como aquele clínico que, do momento que recebe um exame, seja ele um morfológico, um ecocardiograma fetal, e detecta, onde foi detectada uma cardiopatia, ele tem que dar um primeiro passo. Né? Se esse primeiro passo é indicar um bom cardiologista fetal, ótimo. Realmente faz parte do acompanhamento. Mas aquela paciente que aguarda de vocês uma orientação inicial, né, que tire aquela angústia inicial dela que acaba de receber a notícia, é importante que a gente saiba por onde começar. Então, para falar sobre cardiopatia fetal, o que o obstetra precisa saber, eu vou chamar a conhecida de todos vocês, minha amiga pessoal, e eu preciso falar do currículo também. Se vocês tiverem uns 10 minutinhos, eu posso passar o principal. Doutora Carla Pedrosa, ela é pediatra com área de atuação em cardiologia e ecocardiografia pediátrica e fetal, diretora médica da Peticor, diarista da unidade de cardiopediatria do Hospital Ana Nery e coordenadora, junto com a doutora Thalita Aires, do programa de treinamento profissional em ecocardiografia fetal da Caliper Escola de Imagem. E, como eu disse, minha amiga pessoal, minha ídola na cardiologia, e tenho certeza que quem ainda não recebeu um laudo de Carla e não teve a possibilidade de conversar com ela sobre um feto cardiopata, ainda não se apaixonou, mas vai se apaixonar. Carla, com você. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu estou extremamente feliz por estar podendo, né, dividir essa é uma paixão, né, que é falar sobre a cardiopatia fetal, né, com vocês que são parceiros, que são os obstetras, que às vezes a gente se conhece nas entrelinhas, no telefone, né, pela letra, né, e é tão bom quando a letra, o laudo, o telefone vira uma pessoa e se fala: olha, Denise, Eliana, Caio, isso é bom demais, Pedro, né? Então, da gente poder fazer essa troca pessoalmente. E como o Rafa, né, trouxe, a importância da gente falar da cardiopatia fetal vem muito
associado ao fato da frequência das doenças cardíacas, né? E, com certeza, né, as mulheres têm um quê? Vem na genética, né? Aquele quê de ansiedade. E você gestando, né, uma gestação, na maioria das vezes, desejada, e, de repente, você se vê dando um diagnóstico, né, de uma alteração no morfológico. Não tem essa mãe que vai esperar o dia seguinte, a semana seguinte. Ela vai perguntar ao obstetra, e aí? Faz o quê? Pode morrer? Porque a gente vivencia isso com o pediatra, né? Quando um pediatra está tomando conta, junto com a gente, né? Seguindo junto com a gente, uma criança cardiopata, né? A mãe pergunta, e se chorar? Né? Pode chorar? Né? Pode tomar susto? Né? Como é que vai ser? Às vezes a gente vê as mães chegando super angustiadas porque deram um plantão do lado. Aquela coisa de olhar, será que vai acontecer alguma coisa? E isso é muito mais intenso, eu acredito, intraútero. Né? Isso intraútero. Então, a importância é a gente dividir para a gente se alinhar cada vez mais e seguir, né, no acompanhamento desse feto cardiopata. Né? E aí, por isso, né, vamos conversar e começar a falar sobre o que todo obstetra deve saber. Então, em relação à cardiologia fetal, já houve, é fato, a sedimentação do papel e da importância tanto da cardiologia quanto da ecocardiografia fetal. Esse papel veio sendo sedimentado nos últimos 20 anos, principalmente pelo desenvolvimento intenso da cardiologia invasiva fetal. E isso foi consequência, acho que para todas as áreas que fazem medicina fetal, né, dos avanços tecnológicos da área de ultrassom. Então, a gente saiu de uma época onde o feto era visto, né, o coração fetal era visto pelo modo M, imagens bidimensionais, mas não existia uma normalização de medidas, não existia. O que era normal? Qual era o Doppler normal? O que era esperado? Isso muda com a idade gestacional? Né? Como é que é essa fisiologia? Como funciona? Né? E isso, na medida que o ultrassom foi também melhorando, as imagens foram melhorando, os estudos foram acontecendo e a normatização do que se esperar ao longo da gestação, né, do coração fetal foi acontecendo. Né? E veio também com a experiência crescente das doenças estruturais, funcionais e do ritmo cardíaco em vida inicialmente pós-natal e daquilo que poderia ser transferido para a vida intraútero. É igual à evolução de uma hipoplasia de coração esquerdo intraútero e pós-natal? Né? Então, na medida que foi se conhecendo as doenças, foi se chegando à possibilidade de dizer o que é diferente intraútero? O que a gente tem de diferente? Como conduzir esse feto cardiopata? Mas mesmo com todos os avanços tecnológicos, a maioria absoluta dos diagnósticos das alterações cardíacas fetais são realizadas através de um método de ultrassom, que é o ecocardiograma fetal. Então, qualquer que seja o diagnóstico de um coração normal, de uma coarctação de aorta, né, de uma comunicação interventricular, independente da gravidade, da normalidade ou da patologia, será dada pelo ecofetal, que é um método de ultrassom. Tá? Por que é importante falar do coração? Porque a incidência de cardiopatia congênita ela é muito alta. Ela é 1 para cada 100 nascidos vivos. 1 para 100. E se a gente vai olhar essa incidência, né, esse número nos natimortos, a gente aumenta para 102. Muito, porque eu brinco muito que o coração tem a síndrome de se meter. Onde ele não é chamado, ele se mete. Então, você tem síndrome genética, no geral, você tem cardiopatia. Você tem alteração de rins e vias urinárias, você tem cardiopatia. Então, as múltiplas malformações, no geral, vêm com cardiopatia. E esses fetos são mais graves, têm prognóstico mais reservado e morrem muitos. Né? Então, é extremamente frequente a gente se deparar com o feto cardiopata. Né? 1 a 2 desses recém-nascidos terão o que a gente chama de cardiopatia crítica. E o que é isso? Eles vão ter ou fluxo pulmonar ou fluxo sistêmico, dependente de canal arterial. Né? E
esses doentes, mesmo tendo um fluxo sistêmico ou pulmonar, dependente de canal arterial, 30% deles vão receber alta sem diagnóstico. Eles vão para casa como normais. E eles voltam em choque cardiogênico, hipoxemia grave e, muitas vezes, óbito. Quando não morrem, a gente, no geral, lá na frente, vai ter a noção de sequelas, que, às vezes, no período neonatal, a gente não tem. Então, dificuldade de aprendizado, dificuldade de fala, alteração de comportamento, a gente só vai ter a noção lá na frente, né? Você tira do choque, chegou em choque grave, olha que bom, deu tempo, né? Do ponto de vista do coração, ficou tudo ok. Mas lá na frente ele não consegue aprender, ele não consegue falar direito, né? E isso é por quê? Porque ele recebeu alta, né, sendo portador de uma cardiopatia extremamente grave, que não teve diagnóstico pré-natal, idealmente, né? Então, diagnóstico precoce fundamental. Precoce quanto? Intraútero, antes de nascer, para evitar que esse feto passe, né, como recém-nascido, por esses eventos de extrema gravidade, né? Mas dá para fazer eco fetal dentro do SUS para todo mundo? Não dá, né? A gente vive dentro de uma realidade que a gente precisa ter a noção, dentro do sistema público, daqueles que precisam ter as indicações respeitadas. E por que que a gente faz isso? Porque algumas indicações trazem um risco maior para aquele feto ser cardiopata, e a gente vai falar sobre eles, né? Dentro, hoje, da prática de consultório privado, hoje o eco fetal tem sido feito como rotina, né? Mas, dentro do sistema público, ele precisa e deve ainda, por questões óbvias, seguir a faixa de indicação daqueles que são estão de maior risco de terem cardiopatia, né? Isso é um dado super importante, né? Quando a gente fala assim, rotina. Ah, você vai fazer por rotina. Mas acreditem vocês, a maioria das cardiopatias congênitas vão acontecer em grupos de baixo risco. E, infelizmente, não vão ser detectados pelo rastreamento durante o ultrassom obstétrico, né? E qual seria o período de indicação da realização do eco fetal? Pela diretriz americana de 2014, seria 18 a 20 semanas. Tá? Por isso, eu deixei um asterisco aqui entre 24 e 28. Nós, no Brasil, praticamos 24 a 28 semanas. Por quê? Porque o nosso morfológico do segundo trimestre ele é um pouquinho depois. Então, não tem nenhum sentido fazer um eco fetal sem fazer um ultrassom morfológico. Não tem. Então, por isso, nós aqui fazemos num período diferente do guideline americano, que é entre 24 e 28 semanas. E quando que a gente deve fazer precoce? Precoce quando? Pode ser feito, inclusive, junto com o morfológico do primeiro trimestre, através de via transvaginal, ou 16 semanas, 17 semanas, ou seja, abaixo de 18 semanas. Quando? Quando você tem uma TN alterada, uma história positiva para cardiopatia grave, risco muito aumentado para cardiopatia, aqueles fetos super mal formados que, apesar de nosso país ainda não ter uma legislação para interrupção, mas se a gente pode dar a essa família, né, que essa cardiopatia está vindo num contexto de síndrome genética, de múltiplas malformações, talvez a gente possa antecipar ou diminuir, se assim for, a consenso com a família, obviamente, o tempo de evolução desses fetos ou a interrupção da gestação. Então, o período de indicação, 24 a 28 semanas, diferente do guideline americano, mas é por conta do nosso morfológico, que acontece um pouquinho depois. Tá? Eu trouxe uma tabela aqui, deixei só para relembrar os níveis de evidência e classes de recomendação para a realização de eco fetal e quais são os principais fatores de risco quando a gente olha fatores maternos. Diabetes mellitus prévio. A paciente diabética mellitus, ela é uma gestante de risco para ter um bebê cardiopata. A partir de que hemoglobina glicada? Não tem esse ponto de corte, os estudos divergem bastante. Mas acreditem vocês, já existem estudos mostrando que a hemoglobina glicada em torno de 6,4, que é um nível
relativamente baixo, já está associado ao risco aumentado em relação à população geral de cardiopatia fetal. Tá? E existe uma linearidade em relação a níveis glicêmicos e cardiopatia. Quanto maior for a glicemia, maior for a hemoglobina glicada, maior é o risco de cardiopatia fetal. E acima de 8,5 de hemoglobina glicada, existe um risco de malformação geral. E que malformação do ponto de vista do coração? Porque se fosse uma CIVzinha muscular, ainda, né, a gente ainda... TGA. Transposição das grandes artérias, ventrículo único, heterotaxia, acreditem, mesmo que isso pareça japonês, são coisas extremamente graves. Então, as cardiopatias associadas a diabetes, no geral, são muito graves. Então, essa é uma paciente que, mesmo que tenha um controle, e ela deve ter um controle pré-gestacional adequado, né, ela deve ser referenciada para ecofetal. Tá? E o diabetes gestacional, né? Todo mundo termina englobando, foi diabetes, vai no pacote. Diabetes gestacional não está associado a um risco aumentado de cardiopatia fetal. Não está associado. Tá? Existe um aumento da espessura do septo interventricular, né? Uma hipertrofia assimétrica, que, no geral, após o nascimento, ela regride. Por conta disso, Carla, a gente não pede para fazer. Existe uma orientação do guideline americano que se faça no 3º trimestre, tá? Antes de 36 semanas. Mas não é obrigatório, tá? Porque não há essa associação linear como no diabetes mellitus. Fenilcetonúria, fator de risco para cardiopatia fetal. Em que nível? Acima de 10 miligramas por decilitro. Doença autoimune, né? Todo mundo sabe que as doenças autoimunes maternas podem ter como primeira manifestação o bloqueio atrioventricular, forma total. Tá? A gente está muito arraigado com a ideia BAVT, coração estruturalmente normal, igual a doença autoimune. Precisa ter esse link mesmo. Agora, acreditem, a doença autoimune, além de fazer o distúrbio do ritmo, pode levar a miocardiopatia dilatada, fibrelastose, disfunção ventricular grave. Então, não é só distúrbio do ritmo. Você tem alteração miocárdica e do centro elétrico do coração. É muito grave. Então, essa paciente pode ter, como primeira manifestação, o BAVT fetal ou esses outros quadros do ponto de vista cardíaco. Tá? O uso de anticonvulsivante, então, carbamazepina, fenobarbital. O uso de lítio, associação aí com anomalia de Epstein. Né? Outro dia eu falei, acho que a gente não tem mais essa associação, né, com o uso de lítio, acho que o lítio já caiu por terra. Me trouxeram que não, ainda existe o tratamento, né, do transtorno bipolar com o uso de lítio. Então, a gestante que estiver em uso deve ser referenciada por essa associação com a anomalia de Epstein, principalmente. Né? Inibidor de ECA, aquela paciente que era hipertensa prévia e terminou engravidando. Né? Então, o enalapril, o captopril, podem estar associados à cardiopatia, sim. Mas as principais são CIA e canal arterial persistente, que a gente não consegue diagnosticar intraútero, porque são estruturas normais do feto. Mas deve-se ter a noção de que existe essa associação. Ácido retinoico. Olha o risco, né, de cardiopatia fetal. É melhor que a beleza da gestante seja interna pela maternidade. A cutis trata depois, tá certo? Porque a associação é muito, muito grande e com alteração do arco aórtico. Né? Nádia dividiu, que tem recentemente uma paciente que estava fazendo tratamento. E aí foi pedido um beta-HCG a cada 2 meses. Nesse de 2 meses, ela engravidou e o bebê veio com múltiplas malformações e com anomalia gravíssima de arco aórtico. Então, tem muita atenção para essas pacientes. Né? Paroxetina, né, inibidor de recaptação de serotonina, também está associado à cardiopatia, aumento de risco. Antagonistas de vitamina K e varfarina, quando realizar, não tem associação. Então, a gente pode ficar bem tranquilo em relação ao uso. Anti-inflamatório não hormonal.
Então, a gente, né, tem os obstetras, qual gestante não sente dor, né? E quantas delas não se automedicam? Às vezes, hoje, já estão mais tranquilas em relação a isso, né? Isso dentro de consultório. Dentro da rede pública, a gestante não vai sentir dor e aí vai para aguardar para saber qual a orientação. Sempre tem um ibuprofeno, cataflã, né? E aí você termina ingerindo. Isso pode levar à restrição do canal arterial, uma restrição precoce. Tá? Infecção materna. Então, a gente tem citomegalo, parvovírus, rubéola, eles estão associados a alterações cardíacas também, e principalmente a rubéola, no primeiro trimestre, a gente deve referenciar se houve a suspeita ou confirmação, né, para o eco fetal. Tá? Reprodução assistida. Existe associação, o aumento de risco com reprodução assistida e cardiopatia fetal? Sim. Né? Sim. Quantas vezes em relação à população geral? 2 a 3 vezes. Né? 2 a 3 vezes, principalmente pela manipulação, né, dos ossos, ou pela causa da infertilidade do casal, né, idade avançada da gestação. Então, essas são causas que estão mais relacionadas à cardiopatia dentro dos pacientes que recorrem à reprodução assistida. Né? Em relação à história familiar, aqui eu digo que não é muito legal a gente falar, porque mãe já se sente culpada, né? Virou mãe, já é culpa em pessoa andando, né? Mas cardiopatia materna, quando a mãe é portadora de cardiopatia, existe um risco maior do feto ser cardiopata, principalmente se a cardiopatia materna for obstrutiva esquerda, coarctação de aorta, estenose aórtica, a chance é muito grande de recorrência. Né? Uma mãe vale 2 pais, ou 2 irmãos. Né? A gente está numa promoção terrível aí. Né? O pai também cardiopata está associado, principalmente quando o pai era portador de uma obstrução direita. Né, direita ou esquerda, existe a possibilidade do filho repetir, mas a mãe tem um potencial maior, né, de transmissão. Filho anterior com cardiopatia, em torno de 3%. Né? Se você tem 2 filhos, né, anteriores com cardiopatia, ou seja, e além disso, a genesia de anjo da guarda, né, ou um desses filhos tinha obstrução esquerda, a chance de um segundo filho com obstrução esquerda é 8 vezes maior, né, do que numa população geral. Parente de segundo grau ainda tem uma relação, né, com o aumento do risco. Terceiro grau, graças a Deus, é só para estar no final de semana, numa boa. Né, não existe um aumento. Aquele primo do primo do primo, tio do tio do tio, né, esse não aumenta, não agrega risco para cardiopatia fetal. Herança mendeliana, né? Parentes de primeiro ou segundo grau com herança, doenças com herança mendeliana. Né? Nuna, Marfan, Ehrlich van Creveld, né? Alagille, né? Que são doenças desse tipo de penetração, todos eles aumentam a chance de recorrência na família. Todos. Então, se tem um parente, primeiro ou segundo grau, essa gestante deve ser encaminhada. Tá? Suspeita de cardiopatia ao ultrassom, que é o que Rafa estava trazendo, é um dos principais fatores de risco. Geralmente, quando o obstetra diz tem, né, a gente acha. Né? Tem, a gente acha. Quando já chega assim, não, veio encaminhado com o diagnóstico, com a suspeita, você já você vai achar. Tá? Então, quando você deve fazer? Na detecção. Detectou, você precisa avaliar para dar o segmento dessa doença. Tá? Taquicardia. As taquicardias são associadas a cardiopatias fetais? No geral, não. As taquicardias elas vêm, na maioria das vezes, de forma isolada, as taquiarritmias, diferente das bradiarritmias, que podem vir associadas a uma doença chamada isomerismo esquerdo. Então, as bradicardias se associam mais a doenças estruturais do que as taquiarritmias, mas, ainda assim, os dois aumentam a chance da gente encontrar cardiopatia e precisa eco fetal. Tá? Ritmo irregular, né? As extrasístoles, se elas são raras, vocês como obstetras percebem isso, ou tem lá no laudo, no geral não precisa. Mas se elas são muito frequentes, precisa referenciar.
Depois eu conto um caso meu em relação à questão de extrasístoles, né? Anomalia cromossômica, olha o risco da gente encontrar cardiopatia. É quase que um casamento indissolúvel, né? Anomalia cromossômica e cardiopatia. Então, se existe qualquer sinal de alteração cromossômica, algo que te sugira, precisa, porque a chance da gente encontrar é muito grande, né? TN aumentada, né? Anomalia do cordão, né? Também aumentam o risco para cardiopatia fetal, né? TN aumentada tem associação, obviamente, com síndrome de Down, e em torno de 60% a 70% dos bebês com síndrome de Down intraútero terão cardiopatia. Então, a gente precisa, né, estar atento, né, e encaminhar para referenciar e fazer o eco fetal. Gêmeos monocoriônicos, né? A gente tem aí as síndromes de transfusões feto-fetal, estou olhando o Sérgio ali, né, que gosta, né? Transfusão feto-fetal, cada vez mais as pessoas estão recorrendo. Olha aí, Vetinha, a nossa rainha, né, recorrendo à gestação mais tardiamente, chance de gemelaridade cada vez maior. Então, os gêmeos, por si só, independente da corionicidade, têm um risco aumentado para ser cardiopata. Então, a gente precisa fazer essa avaliação. Hidropsia fetal nem se fala, né? Hidropsia fetal nem se fala. O coração como um grande órgão que causa um distúrbio hemodinâmico, levando à insuficiência cardíaca. Então, obviamente, o coração deve ser avaliado no contexto de hidropsia. Só chamando a atenção em relação à TN, quanto de TN a gente pode linkar com cardiopatia. Quanto maior for, maior que 3, que já está no percentil 90, me corrija se eu estiver errado, né? Existe um risco absoluto. Né? Uma TN de 8,5, a chance de você encontrar uma cardiopatia é em torno de 60%. Então, quanto maior a TN, maior o risco da gente estar diante de um feto cardiopata. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente não dá o diagnóstico, né? Você faz a TN lá no primeiro. Mas, se você encontra, né, você já pode falar do ecofetal no contexto de uma chance grande de se detectar, né, de se achar uma cardiopatia associada. Né? Isso já é o primeiro passo para já introduzir a questão da possibilidade, né, de uma alteração cardíaca nesse contexto. Fatores que afetam a qualidade do exame. Idade gestacional. 24, 28, ok. É um pouquinho mais do que 18 semanas, 20 semanas, como o guideline americano. Mas 37 semanas, 38, às vezes as gestantes chegam, doutora, ele me avisou, mas foi só agora. Está lá. Isso é mais fácil fazer do neném quando chegar, né? Falei, não gosta do ombro da gente, é difícil. Porque o bebê, no geral, né, já está bastante calcificado, o coração é intratorácico, é difícil. Né? Qualidade do equipamento, óligo como polidrâmino, né, posição fetal, aquele dorso anterior pélvico, delícia para avaliar o coração, é ótimo. Né? E obesidade materna. A gente tem vivido, não sei se na prática de vocês tem sido dessa forma, mas a gente tem vivido muito as bariátricas. Então, aquelas gestantes que fazem bariátrica... Gestante não, desculpa. Né, querem engravidar, não conseguem. Faz bariátrica, aí engorda 10, 20 quilos dos 50 que precisam perder e chegam grávidas. Né, e aí adquirem alguns quilos, né, ao longo da gravidez e isso afeta bastante a qualidade do exame, né, dificulta. Limites da ecocardiografia. Então, não briguem com a gente da cardiologia fetal. Se passar uma CIV muscular, né, a gente vai explicar por que pode passar mesmo, mas CIVs musculares não fazem absolutamente nada com ninguém. Né, aconteceu de eu fazer o exame de uma amiga, né, da esposa de um amigo de infância, dei como normal, nasceu, e aí, ao escutar um soprinho com algumas horas de vida, ela me ligou assustadíssima. Eu falei, olha, ou é o canal aberto, porque o bebê está nas primeiras horas de vida, ou é uma CIV muscular. E o limite de resolução é 2 milímetros, que, no geral, a gente vê. Aí, a colega que estava sob aviso fez e me ligou, Carlinha, fiz e deu 2,1. Eu falei, pela amizade, bota 2 milímetros, né? Porque você ainda fez com cola, não rouba, não, porque o limite é 2, vamos manter a amizade nos 2 milímetros. Né? Válvula aórtica bicúspide, que para a gente, como pediatra, já é um desafio. Estenoses valvares leves, a gente vai ver que é difícil a gente dar o diagnóstico intraútero.
Algumas doenças do desenvolvimento tardio, né, a gente faz entre 24 e 28. Você pode, ao longo, né, a partir de 28 semanas, ter alteração, por exemplo, da coarctação de aorta. A gente pode pegar essas alterações um pouquinho mais para frente. Então, algumas que vão se desenvolver um pouquinho depois, né, a gente pode perder. Tá? Ou se fizer o eco fetal muito precoce, 22 semanas, 21 semanas, né? Às vezes a gente pode estar deixando de ver. Né? Drenagem parcial das veias pulmonares. A gente tem 4. Né? Se 2 estão drenando em outro lugar, principalmente com o pulmão intraútero fechado, é muito difícil a gente ver, mas, graças a Deus, não é uma doença que traz repercussões maiores em vida pós-natal. Então, a gente pode ser perdoado. Tá? E aí, a gente indicou o eco fetal, né, e se achou uma cardiopatia. Como é que a gente lida com aquele diagnóstico? Né? Para a gente saber para que lado a gente vai, se a gente chama o médico, se a gente chama o cirurgião cardíaco para, obviamente, operar a nós, né, a gente precisa entender a fisiologia da circulação fetal. Tá? Então, o feto necessita de cuidados especiais. Olha ele aqui. O útero materno, obviamente, é sua melhor UTI. A temperatura é constante. A nutrição parenteral tem mínimos riscos. Ninguém manuseia ele. E a placenta é o quê? Uma grande extracorpórea. Grande extracorpórea. Oxigena, lida com ele muito bem. Obrigado. Tá? É o primeiro sistema que se forma. Né? E existe uma diferença muito grande que eu vou mostrar para vocês. Difere, né, da circulação extrauterina, tanto anatômica quanto funcionalmente. Está estruturada para suprir necessidades metabólicas muito elevadas, né? Sai de uma célula e vira uma bolinha de preferência de 3 quilos e 49 centímetros em média. Então, necessidades metabólicas bastante elevadas, num ambiente de hipoxemia relativa, e a única conexão do feto com o meio externo é a nossa amiga placenta. Intraútero, quem é o poderoso? Ventrículo direito. Então, o VD é responsável por 60% do débito cardíaco. Né? Os ventrículos, eles não são complacentes. O que é que significa isso? A função sistólica é normal, mas a diastólica, o relaxamento, é comprometido. Por isso que eles não toleram as taquiarritmias. Né? Um coração que é duro, que não abre, não é complacente, tem um átrio batendo a 240 e conduzindo 240 batimentos, ele não vai encher, não tem como. Então, taquiarritmia, por exemplo, é uma urgência diante de uma fisiologia dessa, de disfunção diastólica. O bebê não aguenta e rapidamente fica hidrópico. Tá? Lei de Frank-Starling não operante. O que é isso? Ele não consegue relaxar. As pontes de actina e miosina, elas se contraem, mas elas não relaxam como a gente tem. Elas são mais duras, são mais difíceis de fazer. Por isso, a disfunção diastólica. Circulação sistêmica, está aqui a nossa amiga placenta. Né? Baixa resistência, alto fluxo. Circulação pulmonar, né? A circulação pulmonar, aqui, artéria pulmonar, alta resistência e, obviamente, baixo fluxo. Tá? Então, entendendo e relembrando isso, a gente vai também ter a noção de por que cardiopatias extremamente graves podem não ter nenhuma repercussão intraútero. E o contrário é verdadeiro. Cardiopatias podem, pela dinâmica da vida intrauterina, já ter repercussão mesmo antes de nascer. Né? Então, a compreensão da fisiologia fetal ela é importante na interpretação clínica dos achados ecocardiográficos. Vamos lá ver. Então, dar o diagnóstico é apenas o primeiro passo. Com a fisiologia, o que a gente faz? Essa cardiopatia ela tem ou não repercussão intraútero? Ela precisa de segmento, eu preciso ver esse feto daqui a 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. Qual é o prognóstico? Tem associação com síndrome genética? É uma cardiopatia que vai nascer e eu tenho que operar? É uma cardiopatia, né, que eu posso esperar 3 meses, 4 meses? Como é? Né? E se ela é crítica, ou seja, se ela tem fluxo sistêmico ou pulmonar dependente de canal arterial em vida pós-natal. Né? E quais são elas? As cardiopatias com repercussão, como eu comentei, são as arritmias fetais, taquiobrade,
né? As alterações miocárdicas, ou seja, as miocardites, né? Levando disfunção miocárdica, anomalias estruturais, como, por exemplo, grandes regurgitações valvares que levam à dilatação de câmaras cardíacas, e, nesse caso, o tratamento intrauterino, principalmente em relação às arritmias fetais, pode ser necessário. E, na ausência de resposta, a gente tem que ter isso na cabeça, né? Tem que interromper. Muitas vezes, a gente precisa interromper a gestação para tratar o feto aqui fora, né? O recém-nascido, na verdade, aqui fora. Quais são as cardiopatias sem repercussão? Obstrutivas canal dependente, coarctação de aorta grave, interrupção do arco aórtico, atresia pulmonar. Né? Você tem canal intraútero, então eles estão de boa. Tá? Circulação em paralelo, porque a circulação do feto é em paralelo. Então, as TGAs, né? De shunt esquerda-direita, né? Como, por exemplo, uma grande CIV, e de mistura completa, os ventrículos únicos. Né? Aqui, por exemplo, TGA, você vê aqui os vasinhos em paralelo. Então, num coração normal, a gente sabe que eles cruzam, aqui eles estão em paralelo, é uma transposição. Esse bebê é filho de uma colega, 24 anos, primeiro filho. Ele chegou para fazer o morfológico, teve suspeita de cardiopatia, era uma transposição. Né? Tá tudo bem com ele. Esse bebê aqui, uma atresia tricúspide com atresia pulmonar. A irmã é portadora da mesma doença. Né? Ela foi operada os 3 estágios, há 7 anos. Eles falaram, ok, vamos de novo, vamos viver uma maternidade normal. Segundo filho, a mesma cardiopatia da irmã. Igual. Telefonema difícil aquele dia. Né? Eu falei, os pais querem falar com você. Eu falei, pera que eu não sei o que falar. Porque eu não sabia o que falar. Nem eu esperava, a gente não esperava. Né? E a mãe falou, eu queria lhe ver. Eu falei, amanhã. Porque nada melhor do que um dia, uma noite, né? Entre esses dias aí, porque é difícil para a gente também. Né? E exatamente a mesma doença. Né? E aqui, a mais grave de todas, que é a hipoplasia de coração esquerdo. Olha o tamanho, isso aqui, essa amostra grátis aqui, essa dose homeopática de ventrículo esquerdo, tá? É aqui, né? Não causa absolutamente nada intraútero, nada. Mas em vida pós-natal é extremamente grave, tá? Por que a TGA não traz, a transposição das grandes artérias não traz repercussão? Porque o fluxo é em paralelo. Né? O fluxo sistêmico volta para a parte sistêmica, como já acontece no feto. Então, já existe uma circulação que é igual ao que define a doença. Né? Por que uma atresia tricúspide com atresia pulmonar não causa nada? Porque o feto, todo o sangue que chega no átrio direito passa pela CIA, que já existe, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e daí vai pela aorta encher retrogradamente o canal arterial. Então, não tem problema nenhum. E na hipoplasia de coração esquerdo, poxa, o menino não tem ventrículo esquerdo. E aí, intraútero, nada. Porque todo o fluxo chega ao átrio direito, do átrio direito vai para o VD, do VD vai para a pulmonar, da pulmonar vai uma parte para o pulmão, a outra parte, pelo canal, chega para a aorta descendente, e uma parte faz o que a gente chama de fluxo reverso na aorta, para nutrir a aorta ascendente e coronária. Então, intraútero, nada. Tá? CIV, por que a CIV não causa, e é também uma das cardiopatias sem repercussão? Porque o shunt na comunicação interventricular é da esquerda para a direita. Você tem um pulmão com a pressão alta. Você vai ter hiperfluxo pulmonar intraútero? De jeito nenhum. Tá? Da mesma forma, defeito do septo atroventricular forma total, é uma grande CIV funcionalmente, e da mesma forma não traz repercussão. Tá? Então, comunicação, defeito do septo, esquematicamente. Né? Agora, aqui a gente já percebe a mudança da área cardíaca desse feto. Ele tem o que a gente chama de anomalia de Ebstein. Ele tem um acolamento grande do folheto septal. E olha o grau da insuficiência. Olha, isso tudo aqui é o átrio direito. Isso é o coração. O índice cardiotorácico desse feto era de 0,8. De 0,8.
né? É um coração, é um bebê no coração, não é um coração no bebê, né? Extremamente grave. Geralmente, quando não morre intraútero, eles morrem logo após o nascimento. Esse bebê terminou morrendo em sala de parto, né? As taquiarritmias, então, como eu comentei, aqui é um ataque supraventricular, né? Você já vê aqui, ó, sinais de derrame pericárdico, né? O BAVT, engraçado, esse filminho, acho que ele está bloqueado também, que ele não gira, esse negócio, girou, né? Você vê uma frequência cardíaca baixa, com câmeras bem dilatadas, já com derrame pericárdico. Então, as arritmias, sejam as TAC ou BRAD, levam a repercussão intraútero. Tá? Miocardiopatia dilatada, esse caso é um caso que Thalita pegou em consultório, chegou dessa forma, com a grave disfunção. Né? Os ventrículos eles não contraem, eles apanham aqui, eles não batem nada. Né? Uma insuficiência tricúspide importante, né? E olha a ascite. Temos aí os parvovírus, né, como carro-chefe desse tipo de quadro clínico. Né? E aí, cardiopatia com repercussão, o nosso feto pode precisar abrigar já desde vida intrauterina. Né? Terapia medicamentosa pode ser necessária em que momento? Por exemplo, nas taquiarritmias, a gente precisa internar a gestante e medicar essa gestante. Né? Existem vários protocolos, não vou entrar no mérito, para tirar esse feto, né, da taquiarritmia, idealmente entre 24 e 48 horas, porque senão a evolução pode ser hidropsia e óbito fetal. Tá? E algumas vezes a gente pode fazer intervenção percutânea intraútero, eu vou falar um pouquinho depois. Tá? Estava tudo bem intraútero, mas o que acontece quando a gente sai lá do útero? Né? A gente tem aí, ó, a interrupção do shunt placentário. Tira a placenta, tira a extracorpórea. Tira a extracorpórea. Vai que agora é com você. Né? E aí, a circulação pré-natal, que era em paralelo, se torna, o canal vai estar fechado, né, ela se torna em sério. O retorno sistêmico chega para o lado direito, tem que ir para o pulmão, do pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Então, deixou de ter o paralelismo para ser em série. O septo neuroatrial, onde a gente tinha um forame oval aberto, né, existe aumento da pressão, né, do lado esquerdo com o fechamento do forame oval. Então, aquela paciente, aquele feto que tinha atresia tricúspide, né, e precisava que o sangue passasse da direita para a esquerda, e isso intraútero estava garantido em vida pós-natal, qual é o caminho? De fechar o septo. Fechou, como é que o fluxo chega do lado esquerdo? Tá? Né? E todas as mudanças, e todas as mudanças que acontecem com ventilou, oxigenou, existe uma queda da pressão arterial pulmonar, queda da resistência vascular pulmonar, aumento do fluxo pulmonar, com aumento do retorno né, vascular pulmonar, vai mais sangue para o pulmão, volta mais para o lado esquerdo, aumento da pressão no lado esquerdo com fechamento do forame oval. Então, você tem uma sequência de cascata de eventos após o nascimento que vão fazer com que os fetos que estavam aqui, ó, passando uma tarde em Itapuã, tranquilos, sem nenhum problema, precisem brigar do lado de fora. Tá? E aí, como é que a gente transfere isso para o laudo? Como é que a gente diz a vocês, né, que são parceiros, que vão estar junto com a gente, né, o que está acontecendo frente àquele diagnóstico? Né? No geral, a gente começa definindo a cardiopatia ou a anomalia do ritmo que nós encontramos, ou a anomalia funcional. Na sequência, ou a gente tranquiliza, ou a gente pede um calmante, né, para dizer se tem ou não tem repercussão, se existe necessidade de controle evolutivo, se aquela cardiopatia tem associação ou não com síndrome genética. Então, a gente, às vezes, sugere que seja colhido cariótipo quando existe essa associação. A via de parto, idade sugerida para o parto, não é a síndrome de Simetê do cardiologista fetal, mas a gente tem uma razão de ser. Né? Local de parto e orientações em relação ao manejo. Então, vamos lá. Cardiopatia sem repercussão intraútero e pós-natal imediato. Exemplo, CIV e defeito septo.
Então, a gente vai falar que são cardiopatias cianogênicas, de hiperfluxo pulmonar, que não causam repercussão intraútero. E por que não causam e a gente faz controle evolutivo? Principalmente no defeito do septo, você tem que olhar a válvula, que é única. Ela pode se tornar insuficiente ao longo da gestação e o bebê passar a ter repercussão. Então, a gente pede, né, para voltar, para a gente reavaliar. Tá? E existe associação com síndrome genética? Com certeza. Né? Defeito do septo atroventricular, forma total, mesmo que a gente tenha TIN normal e osso nasal normal, ele é, sozinho, o maior marcador de síndrome de Down, trissomia do 21. 78% dos bebês com defeito septo atroventricular forma total têm Down, independente dos outros achados. Tá? Então, é muito frequente essa associação. As CIVs de via de entrada, eu vou mostrar a vocês um exemplo. Grande associação com quem? Edwards, trissomia do 18. Então, né, se vocês já encontraram lá um bebê pequeno, restrito, a mão não abre, né, cabecinha de limão, aprendi com vocês, né, cabecinha de limão, né, e outras coisas, e você vê uma CV de via de entrada, rasgue a xerox do diploma, pode ser autenticado, que é um Edwards, porque é um Edwards, né? E por aí vai. Como não tem repercussão intraútero, a decisão, a via de parto é decisão obstétrica. Às vezes a mãe pergunta, posso parir como? Eu falei, pendurada na árvore, no luxo, do jeito que você quiser. A definição é sua e do seu obstetra, porque a cardiopatia, principalmente essas, não interferem em via de parto. Tá? Não interferem. Idade gestacional sugerida, após 39 semanas. Né? De preferência, eu vou explicar por quê. Local de parto, centro primário. Secundário, quando a gente faz o diagnóstico, eu tenho uma suspeita muito forte de síndrome genética. É melhor que seja a nível secundário para fazer essa avaliação em relação à síndrome genética que você pode estar suspeitando ou você já diagnosticou. Né? Orientações em relação ao manejo pós-natal. A gente geralmente coloca evolução para ICC no final do primeiro mês de vida, após queda da pressão pulmonar. Né? Então, é um problema que a gente vai lidar mais para o finalzinho do primeiro mês de vida. Né? Então, CIV, de via de entrada, tá certo? Um defeito do septo atroventricular, forma total. Dupla via de saída do VD, né? Os dois vasos saindo do ventrículo direito são marcadores de Edwards, marcador, né, de Down e de Patal. Tá? Cardiopatias sem repercussão intraútero e com repercussão natal imediato. Atresia pulmonar, né, coarctação de aorta, síndrome de hipoplasia do ventrículo esquerdo, ou seja, as cardiopatias críticas. Elas não têm repercussão intraútero, mas elas precisam de controle evolutivo. Às vezes, você tem uma estenose da válvula pulmonar moderada, que, na evolução, se torna crítica, ou seja, o fluxo vem pelo canal arterial. Né? Então, a gente sabe que esse bebê, quando nascer, precisa de prostaglandina. A associação com síndrome genética tem, principalmente, quando a gente vê a obstrução esquerda em fetos do sexo feminino. Lembrar de Turner, procurar Turner, pela associação com hipoplasia de coração esquerdo. Tá? Via de parto de decisão obstétrica. Por que os bebês com atresia pulmonar, com hipoplasia de coração esquerdo, em 99,9999% nascem por cesariana? Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. É mais uma indicação social e não por via de parto. A decisão é do obstetra. Tá bom? Idade gestacional ideal, 39 semanas. Por que 39 semanas, Carla? Da onde você tirou 39 semanas? 39 semanas, a princípio, é um bebê acima de 3 quilos. São cardiopatias que vão obrigatoriamente precisar de intervenção cirúrgica. Obrigatoriamente. Este bebê não vai para casa sem cirurgia. E aí, se ele é prematuro, você tem todas as questões da prematuridade e mais uma cardiopatia. É você mandar um cara de pé quebrado correr uma maratona. Então, a gente deve sair da linha, quando possível, da prematuridade. Quanto mais para frente, a gente, como cardiopediatra, como cardiologista fetal, a gente adora feto gordo sem ser
filho de mãe diabética, né? A gente gosta de todo mundo gordinho, 39 semanas é ótimo. Local de parto, obviamente, centro terciário. E o que a gente vai orientar? Que esse paciente vai precisar de prostaglandina, né? Idealmente ser colocado em sala de parto, você cateteriza coto, né? O pediatra vai ser orientado, inicia a prostaglandina e a gente desencadeia aquilo que for necessário, né? A gente fala muito de RASC nos laudos, né, que é a atrioceptostomia por balão. Então, na atresia tricúspide, por exemplo, que você não tem a conexão do átrio direito com o VD, você precisa de CIA. Se a CIA se torna pequena ou fecha, você precisa abrir esse septo. De que forma o colega faz isso? Ele põe um balão, insufla o balão aqui no átrio esquerdo e ele puxa, abrindo, rasgando a lâmina do forame oval. Essa é uma medida salvadora para o neném. O Prochin, que a gente vai discutir, naqueles que têm fluxo pulmonar dependente de canal arterial, o canal arterial natural, ele vai ser substituído pela cirurgia de Blaylock, que é a cirurgia que é o canal arterial artificial, que é o quê? A interposição de um tubo entre a subclávia, pode ser à esquerda ou à direita, e o ramo direito ou esquerdo, né? Eu trouxe aqui cirurgia corretiva, cirurgia de Jatene, para as transposições, né? Onde você troca as artérias. Então, por isso é importante que a gente possa ter um bebê grande, né? Sem as comorbidades de uma prematuridade. Tá? E aquelas que já têm repercussão intraútero, né? As BRAD, taquiarritmias, insuficiências valvares. Né? Necessidade de controle evolutivo, às vezes a cada 2, 4 semanas, ou mesmo semanalmente, né, para a gente definir se a gente consegue levar até o termo ou tem que tirar um pouco antes. Né? No geral, não se associam com síndromes genéticas. A via de parto cesariana, porque você já tem um bebê grave intraútero. Né? Centro terciário como local de parto. Que idade gestacional? O mais próximo que a gente conseguir. 1 semana, quanto mais a gente ganhar, melhor. Tá? E quais são as orientações do manejo pós-natal? Medidas para ICC, marca-passo, né, antiarrítmicos, isso vai depender do que o neném, né, tiver. Tá? Então, cardioversão, implante de marca-passo, né, necessidade de outras intervenções com circulação extracorpórea, a gente vai destrinçar isso, mas só lembrando que bebês abaixo de 2,5 kg, eles têm uma morbidade, uma mortalidade elevadíssima, eles não conseguem ser colocados em SEC no geral. Né? E bebês para intervenção por hemodinâmica não tem material abaixo de 2 quilos, não tem. Então, não são as loucas das cardiopediatras, né? Porque todo mundo acha que pediatra tem 39, leva, vai. Não, vai por isso, porque a gente sabe que o risco vai ser muito grande se a gente tirar antes. Calma. Vai dar certo, tá? Todas essas orientações em relação a segmento, a cada 2 semanas, 4 semanas, local de parto, tudo isso está documentado, isso existe em literatura desde 2015 para todas as cardiopatias. Todas as cardiopatias fetais diagnosticadas, todas têm esse segmento, tá certo? Né? Só para finalizar, vou falar de uma alteração que é muito frequente para a gente, que é alteração funcional, que seria a presença de canal arterial restritivo. Então, a gente vê um aliasing aqui com velocidade de pico muito alta, de 217, velocidade de fluxo diastólico também muito alta, o normal é até 50, a gente vê aqui 105, e cada vez mais. Aqui um caso também de Thalita. Thalita é um pé super bom para isso, né? De canal tão restritivo que olha a disfunção do ventrículo direito, a pulmonar não enchia, tamanha era a gravidade de restrição desse canal arterial. Esse bebê foi encaminhado com esse diagnóstico imediatamente para parto e, graças a Deus, depois de ter dado muito trabalho aos neonatologistas, ele saiu. Né? E a associação muito frequente com os anti-inflamatórios, tá? Mas hoje, lembrando que dipirona é um anti-inflamatório, né? Fluoxetina também está associado, nafazolina, né? Então, a turma que é viciada em Sorine, né? Sorine é um vício, né? Então, todo mundo toma Sorine, né? Eu fiz Sorine a vida inteira, é só um sorinho, e ele leva a restrição de canal arterial. Né? Corticoide está sendo pensado, por quê?
Existem descrição e literatura, né, de restrição de canal com uso de corticoide tópico. Existe descrição de uso de bio-oil, né, para estria, tratamento de estria, né, e associação com restrição de canal arterial. Né? Existe, inclusive, com dexametasona, quando se fez para tratamento, né, de processo inflamatório relacionado a anticorpos maternos. Né? Então, aqui, propionato, né, de beclometasona, né? O uso, inclusive, por exemplo, de aumento de ingestão de suco de laranja. Suco de laranja é anti-inflamatório. Né? Alimentos ricos em polifenóis. Então, aquilo que nossas avós e mães diziam, né, dos chazinhos anti-inflamatórios que tudo passa, na gestação pode restringir canal. Tá? E já existe, principalmente a gente tem adotado isso na nossa conduta, na nossa prática como cardiologista, nos pacientes com cardiopatias dependentes de canal arterial intraútero, a gente orienta a partir de 31 semanas a suspender ou restringir o uso de alguns alimentos. Tá certo? E aqui estão esses alimentos, não vou entrar no pormenor, porque isso aqui a gente consegue encontrar, né, como orientação. Como estamos no Brasil? Né? No Brasil, em relação à parte de medicina fetal, a gente tem a Rede Gestar, né? A Rede Gestar, que treina e forma pessoas especialistas no feto. Né? E eles têm hoje... A Rede Gestar, a parte de intervenção, está alocada no HCO, em São Paulo, mas você vê que tem especialistas no país inteiro, treinadas dentro desses moldes da rede. Eles fazem todos esses tipos de intervenção, né? Então, tratamento da espinha bífida, transfusão sanguínea intraútero, tratamento das uropatias obstrutivas, as derivações vésico-amnióticas, tratam, né, a transfusão feto-fetal, hérnia diafragmática. Seu grande idealizador e aquele que treina, né, Fábio Peralta, uma pessoa ímpar. Né? E dentro da cardiologia fetal é onde a gente encontra, no Brasil, a intervenção intraútero, única e exclusivamente no HCOR de São Paulo. Né? Ele responde por 4% das intervenções cardíacas intraúteros. É o único centro no país. E eles fazem o quê? Valvuloplastia aórtica percutânea. Né? Aqui a gente tem um feto com uma disfunção ventricular muito grave, por secundária uma estenose aórtica. Aqui a gente tem um caso, né, visto também por Thalita. Vocês viram que Thalita é ótima, tem um pé bom. Né? Aqui a gente vê uma insuficiência tricúspide importante, um ventrículo direito com a cavidade muito reduzida. Era uma estenose pulmonar crítica, com o bebê evoluindo para hidropsia, e foi encaminhado para o HCO, né, para a intervenção. Então, intraútero, do ponto de vista cardiovascular, o que a gente pode fazer? Valvuloplastia pulmonar, valvuloplastia aórtica. O que a gente mais tem feito é a valvuloplastia aórtica. Né? Então, o colega posiciona o bebê, anestesia o feto e a mãe, obviamente, se anestesia para fazer o procedimento, porque não dá nem para respirar. Posiciona o bebê com o tórax para frente e é introduzido uma agulha, né, pelo abdômen materno, que perfura, entra pela ponta do tórax fetal. Né? Aqui a agulha entra e leva um fio guia e o balão é passado para a valvuloplastia aórtica. Tá? Com ótimos resultados. E na Bahia, como estamos? A gente não está muito bem. Né? Nossa população é imensa. Dentro do SUS, o ecocardiograma fetal ele é única e exclusivamente feito na Caliper, no programa de pós-graduação. Nós, como Caliper, né, Rafael, mais do que ninguém pode falar, nós vemos essas pacientes para treinamento dentro da pós-graduação. Em um ano, fizemos 944 exames, né, dentro da turma de pós. Tá? A pós termina em abril do ano que vem. Não existe na Bahia nenhum outro local onde se faça ecofetal pelo SUS. Zero. Não tem. Tá? Centro Terciário para Nascimento, Maternidade José Maria, Hospital Roberto Santos. São os dois grandes centros hoje que, idealmente, recebem esses fetos, porque tem cardiologista pediátrico. Tá? Faz cirurgia cardíaca lá? Não.
Todos os fetos que nascem dentro do SUS, eles são direcionados para o Hospital Ana Nery, para o Martagão Gesteira, alguns via Rede Cegonha para o Santa Isabel. O Hospital Ana Nery hoje responde por 70% a 80% da demanda dos fetos que nascem e que precisam de cirurgia cardíaca. Tá? E como é na rede privada? Na rede privada, só o Santa Isabel, para o estado da Bahia, para todos os convênios. O Santa Isabel tem maternidade? Não. Todos os fetos nascem fora e são transferidos. Tá? Então, por isso, a cesariana. Para a gente tentar casar, né, casar a data de nascimento com a vaga, com o leite espelho, com a possibilidade de vaga. Porque se a gente deixa um feto cardiopata nascer, ele vai nascer no feriado, 3h. A gente sabe que é mais ou menos por aí. Então, a gente precisa, para ter todo mundo junto, que ele nasça, e aí, por isso, a indicação social da cesariana. Certo? É um desafio imenso, né, para todos nós, né, para vocês como obstetras, para a gente como cardiologista, né? Mas a ecocardiografia fetal chegou e é pedra angular no diagnóstico de todas as alterações do coração, tem a capacidade, como eu mostrei, de definir repercussão desde vida intrauterina e já se antecipar em relação à vida pós-natal. E é uma importante ferramenta de segmento, intervenção intraútero, avaliação de prognóstico, podendo estabelecer, inclusive, uma correlação entre alterações estruturais e síndromes genéticas. É um grande avanço a gente poder fazer e dar o diagnóstico pré-natal, né? O desafio é imenso. Né? Eu trago aqui nós três representando, né, os cardiologistas, Rafael, os obstetras, Nádia, os cirurgiões cardíacos. É um desafio grande a gente continuar tentando fazer os fetos cardiopatas, todos eles, na verdade, que precisam de assistência, ter uma assistência adequada. Mas, como eu achei essa frase, acho que essa frase representa isso, né? Não interessa o tamanho do desafio, o importante é a grandeza da união, e por isso nós estamos aqui. Tá? Muitíssimo obrigada. Pessoal, quem acompanha a sessão científica sabe que, geralmente, a gente traz 3 palestrantes, cada um falando em torno de 10 minutos, para que a gente possa ter uma discussão depois. Mas tamanha a experiência, tamanha a eloquência, tamanha a atualização de doutora Carla, a gente fez um pouquinho diferente hoje, certo? E até tenho certeza que, ao final dessa aula, vocês já perceberam o porquê da paixão, o porquê da confiança, o porquê da admiração que todos nós temos por doutora Carla. Mas a gente tem que discutir, esse é o momento dos obstetras falarem, tirarem suas dúvidas, colocarem questões não só para a doutora Carla, mas e aí eu aproveito para chamar o pessoal para compor a mesa. Junto com Carla, Ana Karina Souza, cardiologista pediátrica e fetal, né, da Clínica Peticor, e cardiologista e ecocardiografista pediátrica do Hospital Ana Nery e da Maternidade de Referência. Chamo doutora Patrícia Guedes, cardiologista pediátrica do Hospital Professor Edgar Santos e do Hospital Roberto Santos, né, e presidente do Departamento de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. E chamo a doutora Nádia Crachete, médica cirurgiã cardiovascular dos hospitais Ana Nery e Martagão Gesteira. E com isso, e do Santa Isabel, ela mesma que disse que não falou. E com isso, a gente tem aqui, para atender as dúvidas da plateia, né, especialistas na cardiopediatria, cardiologia fetal, ecocardiografia e cirurgia cardíaca, né? E, se ainda sobrar algum interesse pela ultrassonografia, né, medicina fetal, eu vou estar na mesa também. Tá certo? Eu vou começar passando para a plateia. Eu tenho um monte de pergunta, mas com certeza eu vou ter outras oportunidades depois. Então, vamos aproveitar a doutora Carla e todo o grupo da mesa para a gente tirar as dúvidas. Esse é o momento. Pedro Paulo, eu queria parabenizar a Carla pela explanação excelente, mas assim eu tenho alguns questionamentos em relação à ecocardiografia fetal de rotina,
Mesmo porque a gente faz revisão da literatura, a literatura não recomenda de rotina para todas as pacientes. Então, você vai à revisão Cochrane, você vai para o UpToDate, você vai para os lugares que tem meta-análise, eles não recomendam para todo mundo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que os convênios, no SUS você não tem. Só tem na Caliper quando tem o curso. E nos convênios, os convênios não autorizam. Aí você tem que fazer um relatório dizendo por que uma paciente de 25 anos, que não tem translucência alterada, que não tem nada, nenhuma comorbidade, que não tem nenhum fator de risco, deverá fazer uma ecocardiografia fetal. Esse é um problema que a gente tem que resolver. Tá? E a ultrassonografia precoce para fazer o quê? Então, quando a paciente tem um fator de risco, eu vou fazer o quê quando essa paciente tem uma ecocardiografia? Fazer um diagnóstico com 18 semanas, com 20 semanas. Eu fiz minha especialização de medicina fetal em Londres, no King's College, e passei um mês só na ecocardiografia fetal. Eu sei que é um exame extremamente difícil. Lá eles faziam com 20 semanas a ecocardiografia fetal. Eu passei um mês todos os dias, de 9 às 18, 20 horas, fazendo ecocardiografia fetal durante um mês e não sei nada. Sei que é um exame extremamente difícil de se fazer. Depende de muitas coisas, como você já pontuou, de posição fetal, de gordura de mãe, idade gestacional, aparelhagem e, logicamente, de experiência do examinador. Certo? Então, e aí eu tenho essas dúvidas, né? O que é que eu faço com o feto que tem 18 semanas, que tem 20 semanas? Obrigado. Então, assim, quando digo nós, né? A Sociedade de Cardiologia Pediátrica, ela tem um departamento de cardiologia fetal. E há um ano nós fechamos e fizemos uma diretriz. A diretriz está durando mais do que uma gestação para ser publicada. Na diretriz, vai sair como rotina, como um C, pelos especialistas. Por quê? Porque nem todo mundo tem a excelência do treinamento no ultrassom, né? Como eu sei que você, Sérgio, que está ali, Rafael e tantos outros colegas que são, né, Larissa, Renatinha, né, para não ser injusto com outros que estão aqui. Não tem a vivência e a experiência. E a maioria, né, dessas gestantes que têm fetos cardiopatas, realmente a cardiopatia acontece dentro de um contexto de baixo risco. Então, juntando o contexto de baixo risco, apesar da gente ter todas as indicações que elevam a possibilidade, mas a maioria acontece dentro de pacientes de baixo risco. Segundo, nem todo mundo tem um treinamento adequado de ultrassom para avaliar o coração. Eu vou lhe ser sincera, tem 15 anos, eu fazendo, na labuta, treinando as pessoas. No primeiro curso que eu dei, né, logo quando eu cheguei, até junto na época com o Luiz Machado, eu fiquei impressionada quando eles foram, né, os colegas obstetras foram fazer, eles estavam encantados com o coração. E eram pessoas que faziam ultrassom há muito tempo. Entendeu? Então, ali você percebe que eles não olhavam o coração. E muitos traziam no seu laudo, né, 4 câmaras avaliados. Então, você avaliou, às vezes, só 4 câmaras, ou colocou só a frequência cardíaca. Você não fez a avaliação das vias de saída, não fez a avaliação hoje do 3VT. Uma coisa que a gente fala muito na pós, hoje não existe avaliação do coração dentro do morfológico sem color. Tem que botar o color, tem que fazer o 3VT. Então, assim, como isso é algo que está em treinamento, né, é melhor que estejamos, né, fazendo um exame que não dói, né, que não dói. E, assim, a gente não encontra essa dificuldade, vou ser bem sincera, para a gente que faz, a gente não encontra essa dificuldade a nível de convênio. No geral, não chega para a gente com essa dificuldade. Não chega com essa dificuldade. Né, no geral, tem sido tranquilo. As próprias pacientes antes chegavam com cada olho desse tamanho. Doutora, ele viu alguma coisa e não quis me dizer, não foi? Hoje não, já faz como rotina, não é? Já sai assim, olha, minhas amigas da hidroginástica fizeram. Aí eu pedi ao meu médico para passar, porque eles que não precisavam não, mas ó, fulana, ciclana, beltrana, que vieram aqui com a senhora semana passada, são minhas colegas da hidroginástica, e falaram que era para fazer. Né? E é isso, acho que assim, a gente está num país muito...
muito heterogêneo em relação à formação, muito heterogêneo, né? Dentro da Bahia, a Bahia é um país em separado dentro do Brasil, né? Então a gente vê coisas assim de pacientes, né, de fetos que nascem com outras malformações e que vieram como normais. Tá? Não o coração especificamente, mas o feto como um todo, o neném como um todo. Né? Essa é uma das questões. Então, a diretriz vai sair, a diretriz brasileira vai sair e vai sair trazendo para a nossa realidade indicação 1C. Tá? Em relação à questão da precocidade, você tocou num ponto assim... Né? Eu fiz a minha formação dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo, né? E aí dentro da obstetrícia de São Paulo, né? Então dentro da raiz ali, eu adoro estar todo mundo junto e a gente fazia avaliação dentro do contexto de fetos muito mal formados, dentro do HC, mesmo com toda a burocracia que existia em relação a aborto, eles tinham um setor jurídico, serviço social extremamente atuante. Então, para as famílias onde se dava um diagnóstico de fetos inviáveis por múltiplas malformações e o coração dentro desse pacote, era feita interrupção. Tá? Mesmo que a autorização chegasse depois. Ou, se não chegasse, não houve nada. No tempo que eu fiquei, foram quase 2 anos, e isso é um relato que a doutora Lilian, que ficou 20 anos à frente, traz, como não tendo nenhum peso em relação a processo e por aí vai. Então, no final das contas, se você dá um diagnóstico, dentro da Bahia a gente sabe que vai acontecer. As famílias, né, principalmente aquelas que têm maior poder aquisitivo, eles interrompem, não necessariamente sendo permitido. Então, fazer precoce tem a ver com a gente dar a essa família a noção de quem está ali. A princípio, a opção. Né? Posso? Vamos lá? Sérgio Matos. Parece que eu pesquei as colocações de Pedro Paulo e eu vou insistir nesse assunto. Porque foi o que eu listei aqui e eu me sinto na obrigação até porque assumi uma entidade que é a Sociedade de Ultrassonografia, então eu tenho que me posicionar. O que existe, parece que o Brasil ele vive tampando os buracos. Porque se o simpósio aqui, se essa discussão aqui fosse rastreamento, até seria mais enfático, mas foi falar sobre diagnóstico e você foi brilhante. Brilhante. Diagnóstico é do cardiologista. A gente brinca de dar diagnóstico, até de Calinha, talvez eu acerte. Se eu não acertei, me desculpe. Mas o que, na verdade, a gente quer fazer é rastreamento. E rastreamento ele é do médico fetal. Então, acho que vocês não vão conseguir, tomara que eu esteja errado, formar tantos cardiologistas, ecocardiografistas pediátricos, quanto existe de ultrassonografistas obstétricos. E de ultrassonografistas ou de obstetras que fazem ultrassom e que negligenciam suas pacientes, assumindo a sua morfologia, em vez de chamar um colega que faz especialidade. A gente leva 40 minutos, 1 hora examinando um bebê. Vocês levam 40 minutos, 1 hora examinando um coração. Então, o rastreamento ele é fundamental. Então, o que o treinamento tem que ser feito, pelo menos na nossa linha enquanto obstetra, é cá atrás, na valorização da translucência nucal. Porque a gente valoriza muito, a gente passou por uma era em que a gente valoriza a translucência nucal por causa do Down. Como se a gente fosse mudar o Down. Mas o cardiopata a gente muda. Porque eu vou tirar ele de um centro primário para um centro terciário, eu posso tirar de Salvador, em determinadas situações, para fazer um procedimento invasivo. Então, eu concordo com o Pedro Paulo que a gente tem que enfatizar que o exame morfológico é a coisa mais importante, porque 90% das gestantes que têm cardiopatia vêm de pacientes de baixo risco, então é a nuca que está aumentada, é a nuca mesmo. Ou a gente que tem um olhar hoje para o ultrassom precoce, que faz um ultrassom de 12, 13 semanas, e que faz 4 câmaras, e que olha ângulo, e que olha a área cardíaca, e que vê defeito de septo atrioventricular no primeiro trimestre. Não é? A gente já teve caso de encaminhar para vocês já desde o primeiro trimestre. E aí entra a questão que a gente, às vezes, importa as coisas. Eles fazem precoce porque eles interrompem, ponto. É por isso que faz tudo muito precoce, quer fazer ultrassom morfológico com 18, quando, na verdade, é muito melhor ver um bebê com 22, mas ele prefere fazer um morfológico com 18.
Eu gosto de fazer exame de coração muito porque eu quero ver a hipoplasia do coração esquerdo, precoce. Porque essa tem que fazer a intervenção com 20 a 25 semanas, que é quando a gente faz lá o procedimento invasivo. Então, assim, eu estou sendo redundante nessa história do rastreamento por conta disso. Eu acho que a gente não vai conseguir, no serviço público, uma quantidade de ecografistas pediátricos de rotina, como a gente já tem hoje nos serviços. O que eu, como hoje atual presidente da sociedade, e isso você sabe disso, que que vai ser muitas vezes com o Nádia também, é uma inquietude minha, é de fazer treinamento para bons morfológicos e não pular etapa de, uma vez feito o morfológico do primeiro trimestre, deu normal. Morfológico do segundo trimestre com a pessoa confiável. Aí é que é o grande ponto. Deu normal, não precisa de ecocardio de rotina, porque acaba sobrecarregando até o serviço de vocês com exames normais. Não, eu concordo em número, gênero e grau. Eu concordo em número, gênero e grau. Super concordo. A gente precisa ir para o treinamento. É uma medida tupiniquim. Né? Me desculpe, mas treinamento, fazer para todo mundo é uma constatação de que nós queimamos museus. Entendeu? E tampamos os buracos que a medicina hoje pública faz com a gente. Então, a gente que está à frente, a gente tem que buscar a nossa parceria de ir na CALEP e fazer mais treinamento de morfologia. Com certeza. Entendeu? Para a gente poder, assim, mudar esse número da cardiologia. Dentro aí, do... Só para terminar, para eu largar o microfone, senão eu não largo nunca mais. A definição de que é hospital terciário é o que recebe o parto e transfere, ou é o que recebe o parto e opera no lugar onde nasce? Porque isso muda o prognóstico. Transferência muda o prognóstico. Na Bahia, nós só temos o terciário, onde acontece o parto e transfere, e o terciário que opera. Nós não temos no mesmo lugar. Não temos os dois no mesmo lugar. Não temos. Né? Dentro do SUS, você fala... Dentro do SUS? É porque, assim, se a gente imaginar, eu sempre digo assim, olha, depois que eu abri minha cabeça para a medicina fetal, eu vi quanto eu errei. Porque eu não dava diagnóstico de cardiopatia até fazer o curso lá, lá de São Paulo de cardiologia. Eu disse, meu Deus do céu, quanto cardiopatia deve ter passado pela minha mão. Então, quantos cardiopatas não passam pelo SUS, e aí a gente volta para o mesmo ponto, e que talvez não comporte no número de vagas que tem Ana Nery e Santa Isabel, ou se ainda morre porque não tem vaga, não consegue a transferência, não consegue operar em tempo. Né? Sérgio, boa noite a todos. Só pela misão, né? Só pela maternidade de referência, que eu tenho 12 anos lá dentro, é de perder as contas. É de sentar e chorar. Eu sei um número. A gente já perdeu, na maternidade de referência, por exemplo, num mês, 5 bebês. Eu tenho um número. Em um mês, 5 bebês, um absurdo. Porque eles nasceram em dezembro, por exemplo, e estava o Ana Nery travado, uma equipe de um outro hospital viajando, e só tinha, acho que era você operando, dando conta de todos os hospitais de Salvador, onde não estava travado, não tinha cirurgião para poder atender. Então, dos 5, nasceram 6, 4 a gente conseguiu transferir, mas dos 4, só um sobreviveu, porque já foi muito tarde. Porque ele já vai infectado, já vai numa condição ruim, já vai desnutrindo, porque entuba, NPP, e aí ventilação... Enfim, todas as comorbidades possíveis e imagináveis de um internamento de um RN esperando uma vaga. Então, assim, só pela maternidade de referência é assustador. Se imaginar a Bahia toda, então, nossa. Esses números, não. Eu tenho um número que é o seguinte: no primeiro semestre do ano passado, morreram 51 bebês aguardando transferência. Isso eu tenho certeza, porque foi dito numa reunião, tem a pessoa que tinha esses dados, no Ministério Público. 51 bebês em um semestre morreram aguardando transferência e não foram transferidos. Mas isso não acontece só na rede pública, não. Eu estou com um bebê que nasceu não tinha diagnóstico pré-natal, embora tivesse um fator de risco elevado, que era o uso de ácido retinóico, do Rocutan. E ela engravidou durante o uso, teve um intervalo de 2 meses entre o primeiro exame antes de iniciar o tratamento e o segundo exame. E a criança, ela fez diagnóstico 1 mês e meio de gravidez.
Ela deve ter engravidado na primeira ou segunda semana de uso da medicação. Essa criança não tinha diagnóstico, apesar de ter um fator de risco, fez exames, mas não foi. Aí entra o que Sérgio falou. Eu acho que o investimento tem que ser muito grande no morfológico para as pessoas já perceberem isso e talvez a família tenha a opção de interromper, né? Pelo menos as cardiopatias muito complexas. Mas essa criança passou quase um mês para conseguir transferência para o hospital onde opera convênio. E ela não é da rede pública. Chegou com catéter de muito tempo, umbilical, já fez infecção, já chegou com hemoculturas de coleta na entrada no hospital positivas e até hoje ela não operou e tem 2 semanas internada. Vai operar daqui a 2 dias. Foi liberado a partir de amanhã. Vai operar na quarta. Ela trava o leito na maternidade e trava o leito da gente. Porque tem 15 dias que ela está ocupando o leito sem poder operar. Porque veio tardiamente infectada. Olha, eu queria... Eu vim para aqui especialmente para isso, porque eu tenho um ambulatório de cardiopatia e gravidez e medicina fetal, no IPERBA. Então, eu recebo um bocado de paciente com feto com cardiopatia. Mãe cardiopata e feto com cardiopatia. Então, eu vim perguntar a vocês que direcionamento eu tomo com essas pacientes. O que é que eu faço com essas pacientes? Essas pacientes não vão parir no IPERBA. Eu já recomendo que não vão parir no IPERBA porque não tem UTI neonatal. Então, ela tem que parir no Roberto Santos ou na maternidade de referência, José Maria de Magalhães. E, assim, eu teria que entrar em contato com vocês, porque as pacientes ficam angustiadas com a gente e perguntam, doutor, como é que eu vou fazer? Você vai parir nesses hospitais e aí depois esse direcionamento que você deu ali, de que é que a gente faz, que se opera no Ana Nery, ou no Martagão e no Santa Isabel, eu já sabia disso. Então, eu já faço esse direcionamento. Agora, como é que eu faço? Que tipo de encaminhamento eu poderia fazer para essas pacientes que eu tenho no SUS? Porque o particular a gente liga, né, Nádia? De verdade, hoje, eu acho que a maternidade de referência que acaba recebendo essas gestantes. O problema é que existe uma ideia muito grande de que a maternidade de referência é para problemas com a mãe e não com o bebê. Né? Existe essa dificuldade. Eu já enfrentei isso muitas vezes de famílias que estão com uma gestante com feto com cardiopatia me procurarem, encaminhar com carta e tudo para referência na maternidade, né, de referência, na José Maria Magalhães, e receber a paciente de volta dizendo que lá não foi aceito porque o problema não é com a mãe, é com o bebê e é referência para a mãe. Então, a gente, de verdade, não existe no serviço público, exceto... teoricamente, a criança poderia nascer em qualquer maternidade que tenha UTI neonatal, para que ela seja transferida para um desses serviços que a Carla mostrou, que é o Ana Nery, o Martagão e o Santa Isabel. Não existe nenhum serviço ainda que seja referência para o feto cardiopata. Não existe. Pelo menos, essa é o que eu recebo de volta. A gente precisa lutar, e isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer junto, obstetras. Nós estamos num estado que tem 15,2 milhões de habitantes. Você imagina esse estado só ter um serviço que recebe paciente de convênio e SUS, uma quantidade menor, e 2 que recebem paciente só de SUS. É óbvio que a gente vai perder 50 ou mais crianças por semestre. Deixa eu só complementar. Isso são os que não conseguiram transferência. Eu não estou falando do número de óbitos de que vieram tardiamente, sofreram intervenção ou não, que alguns não conseguem sofrer intervenção, não chegam em condição clínica com teto para fazer intervenção, você trata e não consegue resolver, não consegue chegar ao momento da cirurgia. Então, não estamos computando esses pacientes. Esses 51 foram pacientes não transferidos, que morreram na tela da regulação. Deixa eu só dar um pouquinho de números em relação a esses pacientes que não são atendidos. Há uns 5 anos atrás, nós fizemos um levantamento no Brasil das sociedades de cirurgia cardíaca, Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria. E, na Bahia, na época, considerando os números de nascidos vivos, nós, na época, só operávamos cerca de 50% dos pacientes que supostamente nasciam com cardiopatia congênita e que precisavam de uma intervenção precoce. Então, se estimava na época que seriam
um pouco mais de 700 recém-nascidos que deveriam ser operados precocemente, considerando como cardiopatia crítica, e naquela época só teriam sido operados um pouco mais do que 300 na Bahia. Né? Então, não, mas considerando todas as cardiopatias que tinham sido operadas. Então, isso assim foi uma estimativa na época que nós tínhamos um déficit de no mínimo 50% de número de cirurgias cardíacas pediátricas. Isso sem considerar as cardiopatias adquiridas, as crianças com cardiopatia reumática. Então, era um déficit muito grande que a gente tinha naquela época e que eu tenho a impressão que não mudou muito nesses últimos 5 anos. Né? Não teve um acréscimo muito grande em relação a esses pacientes. Pessoal, boa noite. Queria fazer uma participação. Eu sou Eduardo, cardiologista de adulto, mas estou aqui interessado numa questão que incomoda, acho que a todos, né? A questão da ausência de um fluxo de assistência materno-fetal em que essa mãe possa ter essa criança e de ter o que necessita, de um suporte adequado. E isso tem sido um desafio. Nádia sabe, eu faço hoje a supervisão da linha de cardiologia do Hospital Aliança, e foi uma das propostas que a gente fez ao hospital, e o hospital está resgatando, que é retomar esse tipo de assistência. A neonatologia não só fica com UTI, mas com a possibilidade de voltar à cirurgia cardíaca. Queria que a mesa comentasse um pouquinho esse fato, e porque a gente está falando muito do SUS, mas nossos pacientes de convênio, nossos parentes de convênio não estão tendo essa solução aqui dentro. A gente não está resolvendo a alta complexidade nem para quem tem convênio, imagine. Eu tenho um caso de um afilhado que a mãe teve que vender um segundo imóvel para poder ter acesso a São Paulo, ficar com a criança. Então, queria que a mesa comentasse essa necessidade e o que acham da proposta atual do Hospital Aliança. Quando eu falei que era um grande desafio, é um grande desafio mesmo, né? Porque o diagnóstico é só o primeiro passo. Às vezes, a gente, como cardiologista, às vezes se pergunta se realmente valeu a pena. Porque a gente faz o acompanhamento, a gente não tem uma atresia tricúspide, a gente tem Rodrigo, a gente tem Pedro, a gente tem Francisco, nós temos histórias, né? Nós temos famílias. Então, isso é extremamente difícil. Né? E temos no SUS 8 leitos de cirurgia cardíaca no Ananeri para o estado da Bahia. Estado da Bahia. Temos no Santa Isabel quantos leitos? Para a cirurgia cardíaca, 7 leitos. 7 leitos, mais 7 leitos de UTI clínica que a gente consegue assim, remanejar o doente que foi operado, aquele como esse que chegou, não tem condição de operar, fica na UTI clínica, depois ele volta quando é operado para a cirúrgica. Então, consideremos 16 leitos, mas esses 16 leitos não são de cardiologia. Diferentemente do Ananeri, são para o hospital. Os doentes que chegam, exatamente, de UTI pediátrica. Né? Os 7 são de pós-operatório, mas não só de cardiologia. Pós-operatório de cirurgia torácica, de neurocirurgia, de vez em quando um politrauma que chega, né? Mas oncologia. Qual é o sonho? Né? Mapear todos os fetos com diagnóstico. Mapear de que forma? Ter uma lista. Foi diagnosticado em GQE, foi diagnosticado em IRC. Saber, primeiro conhecer qual foi o diagnóstico. Esse bebê pode nascer em IRC? Esse bebê pode nascer lá na Chapada? Pode. Esse bebê não, tem que trazer para cá. Trazer para cá para onde? Né? Preferencialmente, porque a maternidade José Maria e porque o Roberto Santos? Porque tem o serviço de cardiologia pediátrica. Nós duas somos cardiopediatras e cardiografistas da José Maria. Então, a gente consegue, no pedido, quem não chora não mama. Então, a gente entende que a gestante não é de alto risco, mas o bebê precisa de assistência. Então, a gente pede, a gente utiliza, por sermos cardiologistas, né? Mas sentando e conversando e trocando isso em recursos, né? A José Maria recebe um valor X para a alta complexidade do prematuro grave, do prematuro extremo, que vai passar 350 mil anos, não comporta 5 fetos usando, às vezes por 2 meses, 3 meses, prostaglandina. Uma ampola de prostaglandina custa R$ 1.200. E se usam 1 a 2 por dia. Então, você faça essa conta,
né? Então, às vezes, a José Maria traz, olha, não tem como a gente receber porque a gente não tem esse recurso. E o Estado nunca se posicionou em relação a esse fluxo. Como que a gente faz? Na medida que chega até a gente um feto com o diagnóstico, a gente pede um encaminhamento ou através do serviço do Roberto, que antes Manuel estava à frente, então Manuel deixava essa porta aberta, né? E aí nascia e a gente se falava, Pati, vai estar nascendo, quando a gente tinha um diagnóstico, olha, um bebê assim, assim, assado, tem tal diagnóstico. E os pais sempre perguntam muito, e como é a transferência? É sorte. Ainda é sorte. É roleta russa. E a gente tenta minimizar isso dentro do sistema privado. A gente encaminha, por exemplo, o feto sempre em torno de 32 semanas para o cirurgião cardíaco. Por quê? Para o vínculo. Para o pai fazer isso. Você vai entregar o maior bem da sua vida a alguém que você não deve conhecer na porta do centro cirúrgico. Você tem que conhecer antes. E até para fazer essa interface de vaga. E essa até, interface. assim, após o parto, tem a mãe que está lá hospitalizada. O pai fica sozinho. Quando a criança é transferida, se for transferida nas primeiras 24 horas, a mãe está internada. Todas essas perguntas eles fazem para mim. Então, esse vínculo é muito bom porque orienta, eles ficam no meu telefone, eles mandam mensagem ao longo do resto da gravidez, eles fazem contato com a minha secretária e cria-se um vínculo muito grande que a gente tem como resolver. Entende? Graças a Deus, a gente consegue resolver a grande maioria. A gente não consegue resolver aqueles bebês que não sobrevivem na sala de parto, mas não é institucionalizado. Isso e o paciente privado. O paciente do SUS eu não consigo, porque ele vai para a maternidade e eu nunca sei para que hospital ele vai. Nunca sei. Uma coisa que eu sei é que quase que mensalmente, ou cada bimensalmente, né, cada 2 meses, tem ocorrido reuniões no Ministério Público. Essas reuniões envolvem cirurgia cardíaca, o pessoal da cardiopediatria, mas não tem envolvido os obstetras. Eu acho que está na hora da gente envolver. Porque vocês estão desse lado de que está com a mãe com feto cardiopata e não sabe o que fazer com ela, a paciente do sistema público, né? Então, a gente precisa normatizar. É dessa forma que a gente vai conseguir normatizar, conseguir recurso, fazendo projeto. E eu acho que dentro do sistema privado, Eduardo, só pegando seu gancho, desculpa, Nádia, para a gente é fantástico que possa agregar maternidade num serviço onde tem absolutamente tudo. Eu já vivi uma situação com a paciente que Nádia operou, que fez ultrassom, né, e foi normal, e o bebê era portador de uma transposição das grandes artérias com CIA restritiva, forame oval restritivo. Nasceu bastante hipoxêmico, 60% de saturação. Fiz o diagnóstico na primeira hora de vida, né? Forame oval restritivo. Liguei na época para Adriano, socorro. A gente tem um bebê, né? Primeiro filho, blá, blá, blá. Adriano tinha, graças a Deus, foi um momento da roleta russa que tinha vaga no Santa Isabel, foi a transferência. Eu entrei no quarto, depois da mãe ter parido, há 1-2 horas atrás, para dar primeiro que ela tinha cardiopatia, que era uma transposição das grandes artérias, que ela precisava, que era grave, que estava em uso de Prostin, que precisava transferir para fazer um Haskin, e que a vaga, graças a Deus, já tinha saído. Sabe como a mãe me recepcionou? Eu te odeio! Eu te odeio! Você não vai levar a minha filha. E eu disse a ela, pode ter raiva de mim, eu consigo suportar. Seu bebê não vai conseguir viver com 60% de saturação. Então, pai, por favor, leve este bebê. E o pai levou. Tá? Ela passou 1 ano entrando no consultório chorando quando me olhava. Doutora, a senhora já me perdoou. Eu falei desde o primeiro momento que você me olhou e disse que me odiava. Você está perdoada. Entendeu? Então, assim, minimizar isso é importante. A gente consegue, às vezes, para pacientes diferenciados que conseguem parir. Todas as cirurgias cardíacas são feitas aqui na Bahia? Todas são feitas. Todas. Mas, principalmente o fato de nascer num hospital e a gente viver uma roleta russa para a transferência, a gente indica nascer em São Paulo. Porque ele nasce, a mãe está junto com o seu bebê. Você imagine você ter 10 minutos, 15 minutos de olhar para o seu bebê e você poder vê-lo depois enterrando. Tá? Eu nem imagino. Pessoal, lembrando que a nossa sessão está sendo transmitida ao vivo, né, pelo YouTube, e tem pergunta. Então, antes de passar de volta para a plateia, vou passar à mesa a pergunta de doutora Ana Gabriela, que fez online, que é o seguinte: o risco do uso de ANES aumenta
com o avançar da gestação, com relação ao fechamento precoce do canal arterial? A partir do 3º trimestre, com certeza absoluta. Quanto mais avançada a gestação, maior o risco de fechamento precoce do canal. Qual é a boa notícia? No geral, suspendeu 24, 48 horas após, existe a resolução da restrição do canal. A gente pegou, eu fiz um ecofetal de uma colega, coitada, estava de plantão na época do Natal, como grávida, obviamente, se acabou no suco de uva integral, né? Fez assistência de um bebê que convulsionou, entrou em mal convulsiva, precisou entubar, ficou com dor de cabeça, óbvio. Então, juntou o suco de uva integral com uma boa dose de dipirona, chegou com restrição do canal, né? Graças a Deus, suspenso, né? Durante 48 horas, feita a reavaliação, estava tudo bem, né? Ela disse que agora ia ser assim, aquele plantonista raiz que ia comer uma dor de cabeça, mas que nunca mais tomava dipirona. Eu falei, tome sua dipirona, tome seu suco de uva, mas com moderação e de preferência sem juntar os dois. Mistura explosiva. Mistura leite explosiva. com manga. Leite com manga. Faz mal, né, Rafa? Queria agradecer a participação do Dr. Leonardo Rocha, Dr. Francis Lima, a doutora Ana Gabriela, que já fez a pergunta, a doutora Carol Trindade, Dr. Lenício Dantas. Não temos mais perguntas por enquanto online, mas grandes elogios, depois eu te passo. Passo para todos vocês. Caio? Eu queria fazer primeiro, uma brilhante apresentação, diria até que é uma apresentação de utilidade pública, em relação à cardiopatia na gravidez e a cardiopatia fetal. Até para preocupar um pouquinho mais pelo Paulo, participando, representando a Sojiba em relação às reuniões do Ministério Público e que, infelizmente, na minha opinião, tem baixa efetividade, não tem mudado essa realidade. No Roberto Santos, apesar do custo em relação ao Prostim e uma média de permanência de 50 dias, metade dos recém-nascidos referenciados para aquela maternidade que nascem lá não conseguem nem ter acesso à cirurgia. Então, assim, é um drama a cardiopatia fetal na Bahia, e certamente do ponto de vista de efetividade, deve ser bastante complexo. Então, assim, a Sojiba tem participado. Infelizmente, é desmotivador essa participação, porque a gente vê ano a ano, tem 4 anos que eu venho participando de algumas reuniões, e a gente não vê esse cenário mudar para melhor. Infelizmente, a gente percebe um cenário mudando para pior, paulatinamente, ano a ano. Então, é um desafio. Mas a gente não pode desistir. Não, perfeito, claro. Nunca. Mas é só porque eu acho que a estratégia, eu acho que deve ser sempre revista. Infelizmente, eu não tenho nenhum pudor de dizer que, eu já disse isso para alguns representantes do Ministério Público, que, infelizmente, do ponto de vista da efetividade, que é uma pauta muito atual, tá certo? A estratégia não é adequada, infelizmente, eles não têm cumprido um papel que poderiam ter. Não. E a realidade tem sido adversa para muitas famílias. A gente brinca que faz a escolha de Sofia, né? Nós fazemos todos os dias a escolha de Sofia. Eu falo também que a gente não mata um leão por dia, a gente mata o zoológico inteiro. A gente vive matando o zoológico inteiro, né? Essa realidade, obviamente, é mais difícil dentro do SUS, porque a assistência ela é muito difícil como um todo, né? Tentando um fluxograma, já que a gente não tem, Pedro, voltando, né? Tentar listar para trazer, né, referenciar, mandar, né, para a gente dentro da própria José Maria, porque a gente está tentando exatamente sentar para ver possibilidades. Ok, né, o custo é esse, as coisas não são, ainda não existe esse fluxograma, mas vamos pensar nele, porque a gente precisa dele, né? E a gente sempre fala muito aos pais, né? Doutor, vai ser transferido quando? Não sei, né? Não sei. E a gente não sabe mesmo, então a gente avisa, e isso é muito desgastante para todo mundo. É muito desgastante para todo mundo. Então, falar, discutir, traz muito isso. Talvez a estratégia hoje precise desse, né? Já está muito bem estabelecido, né, a parte dos bebês que precisam de cirurgia. A onfalocele, a gastrosquise, já existe a neurocirurgia. Então, aquele feto, né, o Roberto já traz muita responsabilidade para si. Mas o cardiopata o lá vai a bola girar na roda, passar adiante sem demora. Às vezes eu me pergunto se eles querem saber mesmo antes, tá? Me permite fazer só uma pergunta técnica.
Na paciente que tem acesso a ultrassom morfológico tipo 1, de boa qualidade, e ou ecocardiograma fetal entre 24 e 28 semanas, qual o valor do teste do coraçãozinho pós-natal? Na verdade, a gente sempre faz, porque hoje é obrigatório. Mas, sendo feito de forma... assim, hoje é rotina, hoje é estabelecido dentro da sociedade, tem que ser feito. O teste de coraçãozinho é um exame de triagem. Claro que a gente fica mais tranquilo, tendo um diagnóstico de um eco fetal normal, mas o eco fetal normal não autoriza as maternidades hoje não realizarem um teste de coraçãozinho. Entendeu? Mas, do ponto de vista científico, ele agrega valor? Sim. Porque você pode ter também um ecocardiograma fetal com falso, sendo falso normal, né? É um teste... Não. Uma das doenças que pode passar no ecofetal e que, né, também se pode passar no teste do coraçãozinho é a coarctação de aorta, entre outras. Mas, assim, é um teste de triagem, né? Eles, na realidade... se você já tem um diagnóstico fetal, você não vai fazer o teste do coraçãozinho porque o paciente já tem um diagnóstico. Ele é um teste de triagem para uma população teoricamente normal, né, visando detectar cardiopatia crítica. Então, o bebê que está no alojamento conjunto, que está bem, que não teve nenhuma manifestação cardíaca, que a gente sabe que, com o fechamento do canal arterial, ele pode evoluir, né, para óbito, e que a detecção de um grau de hipoxemia pode ser indicativo de uma cardiopatia crítica. Então, o ecofetal também você pode ter um diagnóstico que passou e que não foi feito. Oi, boa noite. Meu nome é Ives, sou cirurgião, trabalho com Nádia Krachete também. E queria parabenizar a todos pela excelência da noite de hoje. E eu fiquei preocupado, mas eu corroboro com o Sérgio, com o Pedro e com o doutor Eduardo, né, sobre tudo que eles falaram. Acho que o treinamento, o que treinar, para quem treinar e o que fazer com esse treinamento. E para onde fazer, e para onde mandar. Aí vai o que Carla falou, né? O fluxograma. Que fluxograma? A gente não tem o fluxograma, a gente tem muito telefone. Poxa, eu conheço o Carla, conheço o Sérgio. E assim vai indo. No Brasil, em São Paulo também, muitas coisas eram assim. Ligava para o Zé Pedro, ligava para o Sérgio Almeida, ligava para o INCOR. Parente meu foi operado no INCOR também, porque eu liguei para o chefe do INCOR. Então, tem alguns fluxogramas realmente que não funcionam. A gente precisa criar uma linha mesmo de treinamento para a faculdade, para os alunos, para os pós-graduandos, que resolva. E acho que por aí a gente vai conseguir melhorar muito. E agora uma coisa que ele me citou sobre a Aliança, que é um hospital particular, uma coisa que o Rio de Janeiro fez muito, já mudando de assunto, e resolveu por um tempo, eu acho que está funcionando ainda, que é a contratação de leitos em hospitais maternidades, né? Maternidades de alto padrão, maternidade da Barra, que eu visitei o serviço, que eles operavam muitas cirurgias do SUS, com o mesmo nível de categoria de excelência para os convênios e tudo. Eu visitei, passei 3 dias lá e funcionava, e acho que ainda funciona. Posso até confirmar, depois passo para vocês. Mas acho que para a Bahia não funciona mais. Então já acabou. Aí parar de pagar, o insumo acabou. Então, talvez seja uma solução também a curto prazo para a gente, ou a médio prazo, ou a longo prazo, se o fluxograma do governo e das entidades funcionarem bem, né? Para a gente criar uma rotina de o que fazer com todos os pacientes, não só do SUS, mas do convênio também, os particulares. No momento, o que acontece? Como hoje os exames de ecofetal são realizados dentro da Caliper, né? A gente encaminha para a gente mesmo. É tipo assim, a gente chuta, agarra no gol e vamos lá. Então, dentro do SUS, o que acontece? Quando o diagnóstico é dado pela gente,
né, na Caliper, que é o que mais acontece, nós encaminhamos para a maternidade José Maria de Magalhães Neto, trazendo para nós mesmas a responsabilidade. Já orientando de que aquele bebê vai nascer na maternidade, aí tem todo o trabalho com o grupo de obstetras. Então, a parceria tem sido estabelecida ao longo desses anos. Karina é mais antiga, lá na José Maria, né, eu tenho metade do caminho, mas a gente conseguiu estabelecer um fluxograma. Então, toda gestante que chega com diagnóstico de cardiopatia, nós fazemos interconsulta no ambulatório, escrevemos em prontuário, discutimos com todos os residentes, todos esses pormenores. Por que não tem repercussão? O que acontece? O que a gente faz? Porque somos as loucas das 39 semanas, né? E a gente programa ao longo da semana. Então, assim, olha, né, fulana, 39 semanas, e aí, tira amanhã? Pera, eu sou Dona Nery, sou diarista Dona Nery. Né? Literalmente, a gente chuta e agarra no gol. Como é que está a UTI do Ana? Olha, está para nascer um bebê com atresia pulmonar, né, diagnóstico fetal, precisa de Blaylock. A gente vai ter uma perspectiva de vagatão. Como é que está a tela? A tela é o bebê que está em tela anterior, está infectado, está aguardando o tratamento. Tira o bebê. Tira. Pede transferência para o Nanery. Então, o neném nasce, a gente vai lá, faz o eco pós-natal, confirma o diagnóstico, prostim, vai para o Nanery. É assim, é uma ginástica. Então, hoje tem acontecido dessa forma. Olha, não tem vaga, não tem perspectiva de vaga. Segura. Mãe nem respira. Não entra em trabalho de parto. Né? Medita 40 semanas, 40 semanas, 40 semanas, vai para frente. Olha para ver se está tudo bem. Se não tem nenhuma indicação obstétrica, vai para frente. A coisa começa a clarear, a gente programa. A gente faz dessa forma, é desse jeito que a gente tem. E a gente, obviamente, nunca garante absolutamente nada, porque o Ananeri, em quase 100% do tempo, está lotado. A gente brinca que é o carnaval da Bahia, né? Se tirar o pé do chão, nunca mais você bota. E é assim mesmo. Então, tem uma alta rotatividade, a gente recebe sábado, domingo, feriado, porque a intenção da gente é minimizar essas histórias trágicas de diagnósticos precoces e da gente assistir. Né? Dentro do convênio, a gente, da mesma forma, faz o acompanhamento, faz o segmento. Já existe uma rotina da gente, como cardiologista fetal, encaminhar para o cirurgião cardíaco, né, em torno de 32 semanas, 34 semanas. Quando existe a possibilidade de indicação de intervenção hemodinâmica em via pós-natal, então Haskin ou valvuloplastia pulmonar, a gente encaminha para o grupo de hemodinâmica, no caso, Adriano, que é do Santa Isabel, é a pessoa hoje que é o expertise em congênito, né, dentro do convênio. Então, ele é do Santa Isabel, ele é do Hospital Português, então nós encaminhamos a família para. Então, esse bebê ele é visto, as dúvidas são equacionadas, e aí a gente começa o exercício de quando vai nascer. Né? Quando vai nascer, quando vai nascer, quando vai nascer. E aí a gente tenta equacionar essa possibilidade. Né? Olha, fulano de tal tem 39 semanas, a gente conversa muito com o obstetra, né? As pessoas sabem que a gente faz essa engenharia, e aí, Nádia chegou 39 semanas, peso estimado de tanto. Né? Peso estimado de tanto. Beleza. Como é que está? Não, vai ter vaga para operar convênio. Vou suspender um paciente eletivo, a gente espera. Tira quando? Tira tal dia. Então, tira 1, 2 dias antes para poder confirmar o diagnóstico. Precisa fazer angiotensina? Precisa. Então, faz angiotensina no Português, né, ou em outro hospital, transfere para o Santa Isabel, opera. Não, faz a angiotensina aqui no Santa. Vem para cá, fez a angiotomografia e desencadeia a cirurgia. É um exercício. Esse é o fluxograma que a gente tem hoje. Não é o que a gente acontece, eu acho que hoje é o que a gente é possível de ser feito, mas daqui a pouco, é como eu comentei, né, o mutirão ele vai deixar de existir no contexto, né, da pós-graduação, as turmas vão se formar em abril, e a gente não tem, a nível do SUS, nada neste momento. Nada. Né? E aí vão ser esses diagnósticos ou as suspeitas e vamos voltar só para descobrir na hora, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Né? Você descobrir na hora o valendo
é muito complicado, porque a gente brinca, se a cardiopatia não matar, ela vai alejar, com certeza absoluta. Então, a gente não pode dar um passo largo para trás, né? A gente vive uma era onde você consegue pegar uma impressora e fazer uma mão, você consegue mandar 10 anos antes um asteroide para encontrar lá com Marte. A gente não pode viver na Bahia, no ano de 2019, uma ausência completa de responsabilidade com o feto cardiopata. Não pode. Não pode. E isso a gente vai ter que mudar mesmo, pensando, batendo cabeça, de criar esse fluxograma e fazer ele sair do papel para a prática. A gente, dentro do SUS, eu imagino, né, todos nós que vivemos com o SUS, né, Paty, que foi muito tempo, a pessoa há 12 anos, né, esteve à frente do serviço de terapia intensiva do Ananéria, foi a coordenadora, ainda não habituei, não foi, né, da terapia intensiva. Né, a gente não pode viver uma roleta russa. Né? A gente não pode viver uma roleta russa, não pode fazer com que essas pacientes vivam uma roleta russa. Não pode. Né? Então, a gente vai ter que ver como que vai fazer. Né? Existe uma previsão, já houve aí uma ampliação, uma duplicação do número de leitos do Hospital Ananeri. A UTI ainda não foi inaugurada, apesar de ter sido duplicada. Acreditem, estamos dependendo de um elevador. Está pronto, temos o dobro de leitos, mas o elevador é do tempo de 1900 e bolinha, só falta ser aquele de abrir e fechar, e você não pode operar um paciente, fazer uma cirurgia cardíaca grave no segundo andar e descer para o subsolo um elevador que não cabe bomba, ou cabe o doente, ou cabe você levitando, ou a bomba. Então, não tem como. Então, nesse momento, temos um problema estrutural, quando o elevador funciona. Então, assim, estamos neste momento da cardiologia. Né? Pessoal, toda essa conversa, tudo que Carla falou, Sérgio, Pedro, né, Ives, não é isso? O nome Ives, todos os colegas que se manifestaram têm uma preocupação, na verdade, com o fluxograma. E esse fluxograma, ele deve ser entendido como, pelo obstetra, né, aqueles que estão assistindo online, que estão aqui presentes até às 9h30 da noite, a gente tem que entender como o primeiro passo dado nessa direção é do obstetra. Então, batalhar por um ultrassom morfológico de qualidade, ou seja, hoje na clínica privada, o obstetra já diz, olha, faça com o doutor Sérgio, faça com a doutora Larissa, faça com a doutora Renata, e depois faça um eco fetal com Thalita, com Carla, com Ana Karina. Mas, pessoal, o entendimento de que o bom morfológico, ele é fundamental, ele é um exame de triagem que já está bem entendido, bem institucionalizado e que, para nós, deve ser sempre buscado a qualidade. O obstetra deve entender o exame morfológico como uma porta de entrada para tudo isso, porque uma cardiopatia que passa é uma oportunidade perdida. E, muitas vezes, esse feto ele só vai se descobrir cardiopata quando ele mudar de categoria, quando ele passar a ser chamado recém-nascido, quando ele tiver nascido numa casa de parto, num parto domiciliar, numa situação hospitalar sem estrutura. Então, um bom diagnóstico pré-natal, eu entendo que deva ser a nossa bandeira nesse momento, e eu concordo muito com o Sérgio no que ele colocou. Essa deve ser a nossa bandeira. De maneira que eu tenho um bom morfológico, eu faço com que seja possível chegar a Carla, a Thalita, a Ana Karina, aquele bebê que efetivamente precisa de uma avaliação cardíaca especializada. E aí sim, todo o plano vai ser traçado a partir desse diagnóstico. Infelizmente, o papo está excelente, eu vim cheio de pergunta e vou fazer depois, porque é um assunto palpitante, né, sem trocadilhos. É um assunto palpitante, um assunto fabuloso, e é um medo do obstetra, é um medo de toda a família. Hoje a gente tem uma realidade de mulheres iniciando a sua vida reprodutiva cada vez mais velhas, mais tarde. Eu falei mais tarde, eu não usei a outra palavra. E isso quer dizer mais reprodução assistida, isso quer dizer mais tempo, mais comorbidade, mais diabética, mais investimento pessoal, familiar, mais custo
pessoal, não só financeiro. Então, a gente deve entender que essa abordagem começa na consulta de cada um dos senhores. Certo? Posso fazer um comentáriozinho? Faça, Patrícia. Não tenho a menor dúvida aqui do papel do obstetra aí. E, assim, eu acho que em nenhum lugar do mundo se faz cardiografia fetal de todas as gestantes. Nenhum lugar do mundo. Então, o obstetra é fundamental, né, nesse rastreamento. E a gente teve a oportunidade de ver um caso lá no Hospital Ana Nery, de um bebê que nasceu com transposição, que o diagnóstico da transposição foi feito pelo obstetra no interior. Ele fez o diagnóstico, essa mãe não conseguiu fazer um ecocardiograma fetal, mas ele fez o diagnóstico da transposição. Uma paciente de SUS, ela veio para Salvador, o bebê nasceu no Roberto Santos, foi confirmado o diagnóstico pós-natal, foi transferido para o Ana Nery, e lá foi operado e, enfim, fez a correção anatômica. E foi uma obstetra que, assim, eu não me lembro o nome dele, mas foi uma coisa que chamou a atenção, porque foi feita no interior do estado, um diagnóstico correto, né, e que mudou a vida dessa criança. Exatamente. Perfeito. Então, acho que esse é o espírito da mesa redonda de hoje, da nossa sessão científica de hoje. Por isso, Carla me provocou e eu fui provocar Caio e falar, Caio, a gente precisa falar do coração fetal, porque é dúvida de todo mundo, é medo de todo mundo, e não tem quem possa falar melhor sobre isso do que quem acompanha esse bebê desde lá daquele ecocardiograma precoce até o seu pós-nascimento e seu segmento pós-cirúrgico e para toda a vida. Então, antes de dar por encerrada a nossa sessão científica, com muita dor no meu coração, agradeço em nome da Sojiba, dos obstetras da Bahia, essa oportunidade. Agradeço a cada uma da mesa, doutora Carla, doutora Ana Karina, doutora Patrícia e doutora Nádia, né, e parabenizo, aproveito a oportunidade para parabenizar a Petit Cor, né, clínica de doutora Carla, doutora Ana Karina, pelo seu primeiro ano. Né? Ainda estamos no primeiro aninho de vida, agora em setembro. Então, obrigado mais uma vez, e eu dou por encerrada a sessão científica de hoje.